Boa noite. Pelo menos 10 postos de combustíveis de Manaus estão na mira dos órgãos de fiscalização que começaram hoje, operação que já resultou na autuação de 3 empresários. A operação foi deflagrada com o objetivo de coibir diversas irregularidades no funcionamento de postos de combustíveis em Manaus. Não apenas verificar a venda de combustível adulterado. Logo nos 3 primeiros postos de combustíveis, onde as equipes de policiais e fiscais passaram, foram encontradas irregularidades envolvendo a licença municipal de operação e o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. A operação foi deflagrada pela Polícia Civil por meio da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo, ADEMA, em conjunto com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. A comercialização, o armazenamento de combustíveis, ela requer licença, né? A ausência de licença são crimes previstos tanto na Lei de Crimes Ambientais como na Lei de Crimes contra a Ordem Tributária e Relações de Consumo. Por isso, a operação foi de forma integrada, para ver as questões ambientais e também ver a questão das relações de consumo. A ação também contou com o apoio de integrantes da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Corpo de Bombeiros, Batalhão Ambiental e Instituto de Criminalística. Nós estamos participando dessa operação em conjunto com a DEMA e Secretaria do Meio Ambiente e estamos analisando a qualidade do combustível. No caso da gasolina, a gente verifica qual é o teor de álcool que a gasolina possui, que hoje está em 27%. A gente checa se esse dado existe na gasolina através do teste que a gente fez. Pela irregularidade com a licença municipal de operação do estabelecimento, a multa é de 500 unidades fiscais do município, o equivalente a R$50 mil. Os estabelecimentos que foram autuados podem recorrer das notificações. A operação foi deflagrada para fiscalizar possíveis irregularidades em pelo menos 10 postos de combustíveis nas zonas centro-sul e norte da capital. E outro problema que afeta os postos de combustíveis de Manaus é a falta do etanol. E a procura tem aumentado por conta do alto preço da gasolina. O motivo é que a encomenda dos distribuidores foi feita no início do mês de janeiro. Só que o combustível vem dos estados de Goiás, Mato Grosso e São Paulo e por isso ainda não chegou no Amazonas. A compra do produto e a chegada em Manaus é de 20 a 25 dias. Então eu acredito que dentro de 2 ou 3 dias já vai estar normalizado em todos os postos. No fim do ano passado, os donos de postos de gasolina deixaram de pedir o etanol porque o preço da gasolina foi reduzido no período de novembro a dezembro de 2017. Com a falta do etanol, o preço foi retirado da placa de muitos postos para mostrar ao consumidor que não tem o combustível. De acordo com o Sindicam, o etanol deve chegar aos postos na próxima semana. Com o preço da gasolina de R$ 4,29, o etanol se tornou mais competitivo na preferência dos motoristas e começou a fazer falta. Porque agora ele está competitivo. A gasolina está R$ 4,29, R$ 4,35, etanol está numa faixa de R$ 3,50, R$ 3,55. Justiça determina que a Prefeitura de Manaus se abstenha de autorizar reajuste da tarifa do transporte coletivo convencional, até que as empresas concessionárias promovam o licenciamento dos veículos irregulares, comprovem a existência de plano de manutenção periódica dos veículos e ainda providenciem a renovação da frota. A decisão liminar é do juiz Paulo Fernando de Brito Feitosa, titular da primeira vara da Fazenda Pública Municipal e crimes contra a ordem tributária da comarca de Manaus e atende à ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual. Em caso de descumprimento da decisão, foi fixada a multa de R$100 mil por dia. Uma audiência de conciliação entre as partes deverá ser marcada pela Justiça. O ex-presidente Lula foi condenado hoje a 12 anos de prisão no processo do caso do triplex do Guarujá. O julgamento em segunda instância foi decidido de forma unânime, com 3 votos pela condenação do ex-presidente, que ainda teve a pena aumentada do que já havia sido decidido em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro. Aqui em Manaus, manifestantes a favor de Lula fizeram até vigília em frente ao prédio da Justiça Federal.
Com faixas e cartazes, os apoiadores do movimento se manifestaram em defesa do ex-presidente Lula. Eles ficaram em vigília desde o fim da tarde desta terça-feira no estacionamento da Justiça Federal, na zona centro-sul de Manaus. Esse movimento é para defender a cidadania e o direito de cada cidadão tendo um devido processo legal. Nós entendemos que esse processo que está sendo colocado contra o presidente Lula, ele está eivado de vícios e de defeitos, na medida em que ele não recepciona as provas da defesa. Cerca de 200 pessoas, entre militantes de frentes sindicais, movimentos indígenas sem teto e trabalhadores, participaram do movimento. Eles aguardam o resultado do julgamento dos recursos de defesa do ex-presidente Lula no Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. Se ele não é dono do triplex, se os contratos da Petrobras, como diz o juiz Moro, não tem nada a ver com o processo, ele não tem por que ser condenado. O presidente Lula apresentou a sua inocência, provou sua inocência. Cabe aos inquisidores apresentar as provas. O movimento em Manaus foi pacífico. A Polícia Militar apreendeu hoje quase 2,5 kg de drogas, além de dezenas de celulares, carregadores e fones de ouvido que seriam lançados junto a uma corda para dentro da unidade prisional do Puraquequara, na zona leste de Manaus. Foi um guarda do presídio que viu algumas pessoas tentando lançar a corda por cima da muralha nos fundos da unidade e chamou a polícia. Os militares encontraram material enrolado com fita adesiva, mas nenhum suspeito foi preso. Ações de pronta resposta no Amazonas já estão organizadas para possíveis desastres em decorrência da cheia nos rios. O volume de chuvas acima da média por conta do fenômeno Laninha tem levado os órgãos competentes a intensificar o monitoramento. A primeira ação da Defesa Civil é monitorar as áreas em que mais são afetadas pela cheia dos rios. Nós já estamos com alguns problemas com relação à parte hidrológica, na parte mais ao leste do estado do Amazonas, a calha do Purus e a calha do Madeira, né? O Juruá também está envolvido nisso aí. O plano de contingência de uma provável enchente para 2018 já está feito. Por consequência do fenômeno Laninha, que se forma nas águas do Oceano Pacífico, o alerta é de uma possível grande cheia no Amazonas, conforme a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. A consequência do fenômeno Laninha é a grande quantidade de precipitação acima da média. Espera-se que isso ocorra. Se realmente acontecer, a gente tem que ver a distribuição dessa precipitação, quando ela vai ocorrer, se vai ocorrer concentrada, se vai acontecer distribuída, para aí sim a gente ver o impacto que vai ocorrer em relação a níveis de rio. De acordo com o chefe da Divisão de Meteorologia do CIPAM, a previsão é de chuvas acima da média para os próximos meses. Vamos falar chuvas acima da média na estação chuvosa, o que representa uma certa preocupação, porque já chove bastante na estação chuvosa, né? Esse fenômeno é um fenômeno conhecido, né? Mas de qualquer maneira a gente precisa ficar sempre atento. Com o volume de chuva nesse período, já se prevê ações de resposta para possíveis desastres. Por esse motivo, a Defesa Civil realizou a primeira reunião do Comitê Técnico de Monitoramento da Cheia 2018, para apresentar um prognóstico da região. O Rio Negro subiu 7 centímetros hoje. O resultado da cota é de 22,15 centímetros. Para a CPRM, isso significa uma cota mediana. E ainda nesse período do ano, não dá para afirmar se vai haver uma grande enchente. A gente não consegue prever a cheia. A gente sabe que a cheia geralmente acontece em junho ou em julho. Isso a gente sempre acerta, né? Pelo menos um mês da cheia, a não ser que ela ocorra no final de maio. Então, se vai acontecer só em junho, a chuva, a gente tem que esperar como a chuva vai acontecer daqui para frente, para aí sim a gente fazer uma previsão. Por isso a gente sempre faz o alerta só no final de março. É por isso que a Defesa Civil já está preparada. Essas duas embarcações com capacidade para transportar até 10 passageiros e 1.200 quilos de carga vão ser usadas em ações nas calhas do Juruá e Rio Negro, que são as áreas mais afetadas no Amazonas. A ideia é monitorar áreas atingidas e ainda utilizar essas embarcações na logística de socorro a afetados, distribuição de ajuda humanitária, entre outras ações. Como essas primeiras calhas são as primeiras a apresentarem anomalias, nós estamos colocando à disposição da coordenação da Defesa Civil do Estado, né, uma embarcação que tenha a potência de motor para cobrir todas as calhas e acompanhar o trabalho das defesas civis desses municípios que poderão ser afetados. A partir do fim de março vão ser divulgadas as previsões sobre cheia dos rios. No ano passado,
39 municípios ficaram em situação de emergência por conta da enchente. Cerca de 70 mil famílias foram afetadas. E vamos então conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de tempo encoberto a nublado com pancadas de chuva. As temperaturas variam de 25 a 32 graus. Em Inhamundá, a previsão é de tempo encoberto, mínima de 25 e a máxima de 29 graus. Em Itacoatiara, a previsão é de tempo encoberto a nublado com pancadas de chuva, mínima de 26 e a máxima de 29 graus. E em Maraã, a previsão é de tempo encoberto com chuvisco, mínima de 24 e a máxima não passa dos 28 graus. Uma biblioteca volante tem levado histórias e conhecimentos para crianças em Manaus e no interior do estado. O projeto tem como objetivo levar leitura a crianças que moram em áreas periféricas e comunidades mais carentes. As crianças se alegraram com a chegada da biblioteca volante e mostraram muito interesse pela leitura. Lendo livros é tipo falando com uma pessoa. E lendo a Bíblia é tipo falando com Jesus também. Tô achando legal, de bom de ler, brincar. A Kombi estacionou aqui na Casa Joana de Ângeles, no bairro Redenção, e levou um acervo de obras de literatura infantil e atividades lúdicas. O projeto Biblioteca Volante faz parte do programa Mania de Ler da Secretaria de Cultura. Essa Kombi também viaja para municípios mais distantes, como Iranduba e Manacapuru. São cerca de 600 livros que levam histórias e conhecimentos para as crianças. E literaturas diversificadas, temos literatura amazonense, infantil, infanto-juvenil. A Biblioteca Volante também promoveu a programação de colônia de férias da entidade social. Entendemos que é necessário que a gente tenha parceiros, entendemos que a comunidade precisa de serviços, principalmente no momento que os meninos estão de férias escolares. E para a gente foi assim, né? É fantástico, as crianças estão amando, né? Está sendo muito bom. O objetivo é levar e incentivar a leitura para crianças que moram em periferias e comunidades mais carentes. O projeto Biblioteca Volante está com a agenda cheia até março deste mês. A gente atende escolas, todas, quando solicitam, na verdade, né? A gente dá prioridade para as zonas de periferia, essas zonas mais distantes. Empresas do Amazonas que trabalham com produtos regionais estão aumentando investimentos de olho no mercado internacional. É uma variedade de produtos que vai desde o sorvete até licores com os sabores da Amazônia. O cupuaçu, a castanha, o açaí. Há muitos anos, essas frutas amazônicas passaram a ser matéria-prima para diversos produtos fabricados na região. Das feiras, a matéria-prima é transformada em produtos que têm a marca da sustentabilidade e atrai os consumidores. Neste espaço está um pequeno showroom de microempresas amazonenses que estão no mercado local há pelo menos 2 anos. Todos os produtos possuem apelo amazônico e chamam a atenção pela originalidade. Segundo o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, a biodiversidade amazônica eleva as marcas e impulsiona os negócios no norte do Brasil. A gente está promovendo a Amazônia, produzindo a Amazônia, levando o sabor e o aroma, né, e o paladar da Amazônia para o mundo, né? Na realidade, cada garrafinha, ou cada envelope, ou cada pacotinho tem um pouquinho da Amazônia embutido ali. Da floresta ainda vem o café plantado em mata fechada, a farinha do arenim apimentada, o azeite extra virgem de pimenta, a geleia de pimenta com cupuaçu e o extrato de murupi. E que tal saborear um sorvete de banana pacovan? O produto, feito de forma artesanal, já caiu no gosto dos amazonenses e tem atraído olhares do mercado internacional. Até pelos produtos que temos, que é amazônico, buscar parceiros que queiram o nosso produto, restaurantes que queiram o nosso produto, e aí que o consumidor tenha acesso a esse produto que é muito gostoso.
No ano passado, as exportações do Amazonas fecharam o ano com quase 100 milhões de dólares a mais que em 2016, um crescimento de 17% em relação ao ano anterior. E a prospecção é que esse ano os produtos com a marca Amazônia impulsionem as exportações do estado. Eu trabalho muito com coisas do castanha do Brasil, então, quer dizer, com ouriços. Então, assim, eu trabalho e trago para a minha linha esse tipo de produtos, com cupuaçu, que contenham castanhas, que contenham andiroba. Então, assim, é essa que é a ideia, é que o mundo conheça os produtos da Amazônia, porque eles valorizam nossos produtos. Atualmente, as empresas do Amazonas trabalham com mais de 2.000 produtos fabricados aqui com matéria-prima genuinamente amazonense. Esta fábrica, que produz temperos da Amazônia, conta com uma linha de 23 produtos que já conquistaram o mercado local e agora está com projetos avançados para começar a exportar. Quando nós criamos a empresa, o principal objetivo da Temperos da Amazônia foi a exportação, levar um pouquinho da nossa culinária para o resto do mundo. O pessoal vê a Amazônia, só pensa selva, bicho. Não, nós temos também muitas outras coisas, uma gastronomia, uma culinária, produtos amazônicos maravilhosos. A Amazônia e sua biodiversidade gera hoje de forma consciente produtos e marcas de sucesso que aos poucos estão saindo da região norte e ganhando a atenção de consumidores de dentro e de fora do Brasil. Agora o futebol. Daqui a pouco, em Manacapuru, o Princesa dos Solimões recebe o Interporto de Tocantins no jogo da volta pela Copa Verde. O confronto vale vaga na próxima fase da competição. Orestes Litaife. Neto Cavalcante, o Princesa dos Solimões, conta com o apoio da torcida para vencer em casa. E o time amazonense precisa mesmo vencer o jogo de hoje, já que perdeu o primeiro confronto para o Interporto por 3-2 lá no Tocantins. E hoje a gente não está falando de um jogo qualquer, a gente está falando de uma partida que vale vaga na próxima fase da Copa Verde. Por isso, o Princesa dos Solimões promete entrar com força total no jogo de hoje, que acontece lá no estádio Gilbertão, em Manacapuru. E a partida, que começa às 8 horas da noite, tem uma peculiaridade, viu? É que o Gilbertão há anos não recebe um jogo de futebol à noite. Nos últimos anos, o Princesa dos Solimões, quando precisou, mandou seus jogos em estádios aqui de Manaus. Ou seja, a gente está falando de uma partida muito aguardada pelos torcedores de Manacapuru, que prometem lotar o estádio. O jogo entre Princesa dos Solimões e o Interporto lá do Tocantins é válido pela primeira rodada da Copa Verde. Neto. E os melhores momentos dessa partida você confere amanhã aqui no Band Cidade. Por trás das belas fantasias de carnaval, sempre há grandes costureiras. Nessa época do ano, o que não falta é trabalho para essas profissionais que se dedicam a vestir os componentes das alas em busca de uma renda extra. A dedicação no corte e na costura é para deixar o trabalho ainda mais refinado. A confecção de fantasias para os integrantes de alas das escolas de samba começaram a todo vapor. E as encomendas são grandes. A dona Cleise e mais 3 profissionais vão fazer 245 fantasias só do grupo de bateria da escola de samba Aparecida. Por enquanto, nós estamos só um período ainda, né? Porque nós estamos esperando o restante dos materiais que estão chegando, mas a partir de sexta-feira eu creio que aí já vai já vamos fazer o viradão, né? Que é para poder concluir as nossas alas, o nosso serviço que nós pegamos como todos os anos. Já esse grupo de mulheres do Clube de Mães vão confeccionar 480 fantasias para compor 6 alas da escola de samba Reino Unido. É por fase, a gente trabalha com uma ala em si, depois da costura vem os acabamentos, no caso os adereços, que é o que dá brilho no carnaval e também na fantasia. A responsabilidade nesse trabalho é grande, é que para os componentes conquistarem ainda mais os jurados e o público, eles precisam estar com as fantasias impecáveis. E é também nesse período que essas mulheres aproveitam para tirar uma renda a mais. A gente aqui, como Clube de Mães, é um meio da gente ganhar nosso pequeno dinheirinho e também ter essa muvuca toda de carnaval que a Reino Unido proporciona pra gente. É uma ajuda, né? Tanto pra mim como para as meninas que me ajudam aqui, que costuram comigo. É uma renda extra que entra, né? Então pra gente é muito bom. Eu gosto quando chega essa época.
E esse trabalho não é fácil não. Elas passam horas do dia na costura para entregar a tempo as fantasias. Elas têm menos de 30 dias para que tudo fique pronto para o dia dos desfiles. Corpos perfeitos passam pelo Sambódromo de Manaus no dia do desfile das escolas de samba. E um dos mais admirados é sempre o da rainha de bateria, que costuma ser a passista mais bonita e carismática da escola. Mas para uma musa do samba, não basta apenas ter samba no pé. A preparação é forte para ter fôlego para aguentar os 70 minutos de apresentação. Dona de um corpo admirável e malhado, Maile Menezes é a rainha da bateria da escola de samba Unidos do Alvorada e esse ano recebeu um outro desafio, ser a rainha do carnaval de Manaus. Ela é a estrela do desfile e quer se apresentar em plena forma. Para isso, a preparação começa bem antes do carnaval. A preparação para o carnaval ela é durante o ano todo, não é só nessa época. Nessa época nós já temos que estar preparadas, né? Com a Leide não é diferente. Desde criança, ela vive nesse mundo do carnaval. E esse ano vai descer na avenida pela primeira vez como rainha de bateria da Mocidade Independente de Aparecida. É muita responsabilidade, hein? No meio do ano passado, em junho a julho, a gente já começa a pegar pesado, né? Para quando for no carnaval, a gente já tá ótima. A rainha da escola de samba Reino Unido também dá duro nos treinos na academia. Tudo para chegar com o corpo ainda mais preparado para representar a agremiação no desfile das escolas no dia 10 de fevereiro. Os treinos aqui na academia começam nesse período, assim, novembro, outubro, porque isso também já começa os festejos, já começa os eventos lá também na quadra e pelo carnaval em si, né? Antes de entrar na avenida, as musas do carnaval se dedicam bastante à malhação. O ritmo de exercício é pesado, mas não é só isso. Para manter o corpo alinhado e em forma, é preciso equilibrar a alimentação. Deram uma dica de cortar um pouquinho o carboidrato para dar uma secadinha melhor, então eu pretendo até o dia do desfile estar bem mais sequinho um pouquinho. Eu já tenho uns 7 meses com alimentação, com academia. A alimentação tem que ser bastante regrada, eu procuro comer muita proteína, alimentos integrais. Sem elas, o carnaval não seria o mesmo. Rainhas de bateria, passistas e musas. São esses corpos torneados que exibem a alegria e a sensualidade do dia do desfile. O Band Cidade fica por aqui, mas você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com o Jornal da Band, que vai trazer todos os detalhes da cobertura do julgamento que confirmou a condenação do ex-presidente Lula. Boa noite.